Capítulo 2. Uma visita ao Vale dos Milagres da Vida. Há pouco voltei páginas do grande livro do tempo onde meu magnífico interlúdio com a vida foi registrado e, nas páginas marcadas como coisas que descartei por serem prejudiciais ou inúteis na vida, descobri uma mina de tesouros que revelarei ao longo desta obra. Por que demorei tanto para fazer essa descoberta de riquezas fabulosas que havia ignorado? A resposta ficará óbvia quando a natureza de minha descoberta tiver sido descrita. Antes que pudesse fazer essa descoberta, tive que chegar à era da espiritualidade. Tive que trocar a juventude pela maturidade a fim de adquirir sabedoria suficiente que me conferisse capacidade para reconhecer e interpretar adequadamente as grandes riquezas interiores por olhos que não são enganados pelos hábitos falsos dos homens. Ao voltar lentamente às páginas desse espantoso registro no livro do tempo, fiquei chocado ao descobrir que tudo, cada circunstância conhecida pelo homem, cada erro, cada fracasso e cada mágoa podem tornar-se altamente benéficos quando a pessoa relaciona-se com tais coisas em espírito de harmonia e com entendimento de sua natureza e objetivo. E, analisando todas as circunstâncias de meu passado que considerei desagradáveis e prejudiciais da época, fiquei agradavelmente surpreso ao compreender que cada uma delas rendeu muitas das únicas coisas de valor permanente que hoje possuo. Durante minha exploração do grande livro do tempo, descobri um método anteriormente desconhecido pelo qual todos os fracassos, erros e frustrações anteriores de um homem podem ser transmutados nas mais ricas bênçãos conhecidas pela humanidade. Foi essa descoberta que não me deixou alternativa a não ser escrever este livro para o benefício daqueles que estão tateando na escuridão em busca do caminho para a paz mental. Assim como eu busquei às cegas por quase 40 anos, antes que eu remexesse na montoeira de ideias e coisas que temia e as descartasse como inúteis. Acreditava que o segredo da realização bem-sucedida poderia ser revelado apenas pelo estudo daqueles que eram bem-sucedidos. Tendo sido incumbido por Andrew Carnegie de dar ao mundo a primeira filosofia prática do sucesso e, graças a ele, tendo tido acesso a mais de 500 das pessoas de maior sucesso de seu tempo, naturalmente enxerguei esses homens de grandes realizações como a única fonte de conhecimento aproveitável e digno de consideração por aqueles que estão tentando encontrar seu lugar em um mundo intensamente competitivo. Agora abandonei essa falsa conclusão, pois descobri que as leis eternas da realização humana bem-sucedida estão tão disponíveis aos pobres e humildes quanto aos ricos e orgulhosos. Minha primeira percepção chocante dessa grande verdade ocorreu em meu primeiro encontro com um negro inculto nascido no sul e que ganhava a vida com o suor de seu rosto. Quando ouvi a história dele pela primeira vez, procurei e fiz uma pesquisa e análise críticas, pois tinha um ávido desejo de conhecer o segredo de seu impactante renascimento da pobreza para a riqueza dentro de um período inacreditavelmente curto. Em um dia quente de verão, esse homem parou ao final de uma fileira de algodoeiros, apoiou-se no cabo da enxada, passou um pano na testa e bradou em agonia: "Ó Senhor, por que tenho que trabalhar desse jeito e não obter nada exceto uma choupana para dormir e toucinho salgado para comer?" Seu brado trouxe uma resposta e deu início a uma série de acontecimentos que mudou a vida de milhões de pessoas destinadas a ouvir a história dele. Escolhi a história desse homem como introdução para este capítulo porque ilustra com perfeição a solidez do conselho que oferecerei nos próximos capítulos àqueles que buscam riquezas materiais, paz mental e melhor entendimento dos meios para dominar todas as circunstâncias desagradáveis. Devido ao local de nascimento e à cor da pele, esse homem tinha 2 pontos contra-se de saída, mas unicamente por causa daquela pergunta sintonizou-se com um dos grandes milagres da vida, que será descrito mais adiante, e ergueu-se a uma posição de fama e fortuna desconhecida pela maioria das pessoas, mesmo aquelas que tiveram o privilégio da educação formal em nossas grandes universidades. Antes de mais nada, a resposta à pergunta do homem colocou-o em contato com o primeiro princípio do sucesso, a definição de objetivo, e com um plano definido para alcançá-lo. E o objetivo era nada menos que a troca de sua velha personalidade por uma muito mais grandiosa,
Uma personalidade com o poder de adquirir o que desejasse, a despeito de raça, credo ou cor-traço. O tipo de personalidade que me empenharei em ajudar todo leitor deste livro a obter. Sem demora, em conformidade com a resposta recebida, o homem nomeou-se para o alto sacerdócio como Deus em pessoa, o único Deus vivo e verdadeiro de todos os povos da terra. Pense o que se pensar da escolha do objetivo principal definido desse homem. Ele não pode ser acusado de complexo de inferioridade, uma influência dominante em tantas vidas. Agora, antes de se chegar a quaisquer conclusões sobre a autonomiação do homem a uma condição de vida tão elevada, deixe-me oferecer uma breve informação sobre o quão longe ele já foi na realização de seu objetivo principal. Talvez você abrande o julgamento a respeito dele e, em vez de condená-lo, seria mais benéfico que encontrasse algo dos poderes que ele adotou para se alçar à sua elevada condição de vida. Esse homem conferiu-se o pseudônimo muito impressionante de Pai Divino. Conquistou um séquito estimado em milhões, incluindo grande número de brancos, situados por todos os Estados Unidos e alguns outros países. Pai Divino ficou encarregado de vastas somas de dinheiro, tudo obtido via doações voluntárias. Viajava de Rolls Royce e dormia em seus próprios hotéis em muitas das cidades que visitava, de modo que nunca havia questão de se hospedar em um local que não tivesse as melhores acomodações. A barreira racial não o afetava. Sua enorme e complexa organização operava muitos tipos de negócios, de carrinhos de mão a lojas de roupas e restaurantes, todos com equipe de serviço voluntário. O quanto a riqueza de Pai Divino fez de bem a outros não interessa aqui. Com certeza não pretendo promover Pai Divino para ninguém, passado tanto tempo. Todavia, o objetivo do autor é familiarizá-lo com a natureza do milagre com que Pai Divino topou, talvez por puro acaso, e lhe deu liberdade sobre a desvantagem de raça e cor, bem como liberdade sobre a desvantagem da pobreza e falta de educação, e deixou-o extremamente rico. Essa informação é para seu benefício, não que você possa emular Pai Divino, mas para inspirá-lo a superá-lo no campo de sua escolha de serviço à humanidade, seja no reino religioso ou em algum outro serviço útil. Ou você pode contentar-se em usar a informação apenas para abrandar o fardo de sua vida pessoal. O segredo da riqueza de Pai Divino não é novo para mim. Devotei mais de 40 anos a seu estudo e o vi funcionar com sucesso na vida de mais de 500 homens de destaque dessa nação com os quais trabalhei e que colaboraram comigo ao longo de anos na organização da ciência do sucesso. Homens como Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Woodrow Wilson e William Howard Taft. O mais estranho no que concerne a esse segredo supremo do sucesso pessoal, conforme revelado pelo estudo detalhado dos homens notáveis com quem trabalhei, é que nenhum deles, exceto 3, entendia a verdadeira fonte de seu sucesso ou a natureza do poder que tornava possível um sucesso em escala tão fabulosa. A vasta maioria topou com esse grande milagre de modo bem parecido com o de Pai Divino. Aqueles que buscam o verdadeiro segredo das realizações de Pai Divino não hão de ignorar que, se ele tinha um séquito voluntário de 30 milhões de pessoas ou mesmo de 1 milhão, tinha que possuir algum poder de atração misterioso e normalmente não possuído por aqueles inteiramente motivados pela ganância por coisas materiais. Aqui, como em outros capítulos, o autor empenha-se em enfatizar que o segredo da prosperidade financeira é precisamente o mesmo pelo qual se pode transmutar a dor física ou qualquer circunstância desagradável em benefício. Neste capítulo e nos que seguem, vou descrever plenamente o milagre responsável pelo sucesso de Pai Divino, mas farei mais que isso. Descreverei alguns milagres adicionais disponíveis a todas as pessoas da Terra, milagres apenas parcialmente reconhecidos e raramente usados, embora proporcionem o verdadeiro caminho para a paz mental e riqueza material em abundância. Todos, exceto aproximadamente 1 em cada 10 milhões de pessoas que possam ler a lista de milagres que descreverei, ficarão chocados e surpresos em saber que listei-os como riquezas potenciais da mais elevada categoria. Essa única pessoa em cada 10 milhões não ficará chocada ou surpresa porque pertence à mesma classe dos Edisons,
Fords e pais divinos que topam com um milagre e usam-no para mudar o destino ao padrão de vida que delinearam. Ao viajarmos pelo Vale dos Milagres da Vida, veremos que um desses milagres foi nitidamente responsável pela transição de pai divino da pobreza e ignorância extremas para a riqueza fabulosa e sabedoria suficiente para administrá-la. Você terá motivo para se regozijar se reconhecer o milagre específico por intermédio do qual essa mudança foi forjada. Se não fizer a descoberta neste capítulo, ela lhe será revelada nos capítulos subsequentes, onde registrei tudo o que se sabe sobre o caminho que leva à paz mental e abundância. Eis aqui algumas pistas que podem ajudá-lo a analisar Pai Divino com exatidão, o exato momento, local e circunstâncias onde seu novo nascimento ocorreu foram questões inteiramente de sua escolha e sob seu controle. Ninguém ajudou ou sugeriu a ele a possibilidade de lançar fora a ignorância e a pobreza e no lugar delas adquirir riqueza e sabedoria fabulosas. Esse ponto é enfatizado porque naturalmente sugere que qualquer coisa que um homem inculto fez, qualquer outra pessoa de igual capacidade mental pode repetir ou superar em qualquer campo do empreendimento humano de sua escolha. Poderia alguém sensato duvidar que a fórmula pela qual esse homem trocou a pobreza por vasta riqueza também pode servir para transmutar qualquer circunstância indesejável em benefício de proporções equivalentes? Onde está a diferença entre esse homem em particular e os outros de sua raça que vivem nos Estados Unidos e possuem os mesmos privilégios que ele adquiriu por si? A resposta para essa pergunta pode dar uma pista sólida para o milagre que transformou esse autoproclamado Messias de um Zé Ninguém na mais horrenda pobreza em alguém no comando de uma superabundância. O milagre responsável pela mudança de vida de Pai Divino é o mesmo que alçou Henry Ford, Thomas Edison e Andrew Carnegie a alturas estupendas de realização pessoal em seus respectivos campos. E é o mesmo milagre responsável por todo o progresso da raça humana em todos os campos de atividade. Com a ajuda desse milagre, Milo Jones, proprietário de uma pequena fazenda perto de Fort Atkinson, em Wisconsin, tornou-se milionário depois de acometido de paralisia dupla e encontrou o sucesso na mesma fazenda onde antes mal conseguia se sustentar. Alunos deste autor que encontraram a prosperidade resolveram problemas pessoais impossíveis e encontraram paz mental com a ajuda desse milagre somam uma legião. Pertencem a quase todas as classes sociais, negócios e profissões em toda uma grande parte do mundo. Assim sendo, os exemplos dados neste livro foram adequadamente autenticados ao longo de mais de 40 anos de pesquisa. O Dr. Frank Crane era pastor de uma pequena igreja em Chicago, onde mal conseguia prover seu sustento. Como aluno deste autor, descobriu o milagre que lhe rendeu a ideia de publicar seus sermões em uma coluna para uma série de jornais, o que lhe garantiu renda anual de mais de $75.000. O que tudo isso tem a ver com o domínio do medo, da dor física e da tristeza e das múltiplas frustrações com que se pode deparar na vida? Como o princípio que ajuda pessoas a ficar ricas em termos de dinheiro pode também servir para separar a dor física da broca do dentista ou do bisturi do cirurgião. Tenha paciência. Leia com atenção, com uma mente aberta, e você terá as respostas para essas e todas as outras perguntas que possam surgir em sua mente antes do milagre lhe ser revelado. Se você exigisse com impaciência que o milagre fosse revelado no primeiro capítulo deste livro, o autor responderia contando uma coisa que aconteceu quando era garotinho, mas que deixou impressão duradoura em sua mente. O avô retirou o milho do galinheiro, espalhou pelo chão de terra e cobriu com palha. Quando indagado por que se deu a todo esse trabalho, ele respondeu: por dois motivos muito bons. Primeiro, cobrir o milho com palha, de modo que as galinhas tenham que ciscar para encontrá-lo, proporciona o exercício de que elas precisam para ficar saudáveis, e, em segundo lugar, dá a elas a oportunidade de terem o prazer de mostrar o quanto são espertas ao encontrar o milho que pensam que tentei esconder delas. Vamos agora à análise de alguns milagres menores que se deve entender e avaliar adequadamente antes que a natureza do milagre maior, que proporciona uma transformação na vida, possa ser revelada. Talvez o mais incompreendido de todos esses milagres seja aquele descrito no próximo capítulo,
pois revela o ponto de onde se deve partir para substituir as circunstâncias de vida que não se deseja por aquelas que se almeja.